Olá, é um grande prazer ter vocês aqui com a gente na comemoração dos 140 anos do aniversário da cidade de Monte Alto, nessa visita virtual pelo Centro Cívico, que é um lugar incrível que na realidade poucas as cidades possuem um centro cultural tão bacana quanto o nosso aqui, que possui uma biblioteca municipal, o Cine Teatro Municipal, um conservatório musical, um anfiteatro, toda a parte da diretoria de cultura, além dos 3 museus, o histórico, o arqueológico e o paleontológico. Nessa visita virtual, convido vocês para visitar esse museu em cena, que será o nosso projeto agora para o aniversário da cidade. Venha com a gente. Olá, estamos aqui no Complexo de Museus do Centro Cívico e Cultural de Monte Alto, Dr. Elias Badur, para apresentar para vocês um pouquinho desse rico patrimônio que nós temos em nossa cidade. Aqui no complexo nós temos o Museu de Arqueologia Hipólito Barato, o Museu de Paleontologia Professor Antônio Celso de Arruda Campos e o Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando Freire de Andrade. Nosso acervo é rico e atrai dezenas de pesquisadores e milhares de visitantes e estudantes todos os anos. Temos um rico acervo de fósseis que foram encontrados nos sítios paleontológicos de nossa cidade. No Museu de Arqueologia, artefatos indígenas que também foram encontrados nos sítios arqueológicos dos nossos bairros rurais. E o acervo do Museu Histórico e Cultural com peças que representam a nossa história. Você que é de Monte Alto e ainda não conhece os nossos museus, e a você que é turista, que está nos assistindo, quando a situação permitir, venha conhecer Monte Alto. Monte Alto, terra dos dinossauros, terra do turismo religioso da Menina Isildinha e da Virgem Montesina, terra de belíssimas paisagens naturais. Monte Alto, aqui tem turismo. Vamos começar nossa visita virtual aos museus de Monte Alto pelo Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando José Freire de Andrade. Inaugurado em 1992, preserva a memória de Monte Alto através de fotos, jornais antigos e milhares de peças doadas pela população. Foi organizado pelo saudoso professor Luiz Carlos de Vicente, que montou a exposição e a desenvolveu por muitos anos. A riqueza de materiais que compõem o acervo deste museu dá uma ideia do surgimento e do progresso vivido pela Cidade Sonho, desde sua fundação até os dias atuais. Seu patrono é o professor, poeta e músico Fernando José Freire de Andrade, o Fernandão, grande defensor das tradições locais e conhecedor das histórias de Monte Alto. Acompanhe agora essa visita virtual com a diretora dos museus, Sandra Tavares. Nós estamos agora no nosso Museu Histórico e Cultural, aqui da cidade de Monte Alto. Nós vamos fazer uma visita virtual em comemoração aos 140 anos da cidade de Monte Alto. E o nosso evento ele tem o nome de Museus em Cena. Por isso, nós vamos mostrar um pouco para vocês sobre o que nós temos aqui exposto neste museu. Esse museu ele foi fundado em 1992 e leva o nome de Dr. Fernando José Freire de Andrade. Aqui neste museu, o acervo ele é constituído principalmente por objetos doados pela população de Monte Alto, daqui de Monte Alto, em sua maioria, foram doados por todos os munícipes de nossa cidade. Nós temos aqui no museu objetos que foram doados da Santa Casa, antigamente. Então, são objetos bastante interessantes, porque mostram a evolução desses equipamentos ao longo do tempo. E nós temos coisas interessantes que relatam como são feitos os exames ginecológicos, como eram as incubadoras que cuidavam das crianças, recém-nascidos. Então é bastante interessante essa parte, porque mostra um pouco de como eram os objetos que compunham a nossa Santa Casa. Aqui nós temos também uma galeria de prefeitos que governaram a nossa cidade ao longo desses
desse tempo, representando a parte religiosa da nossa cidade, nossas igrejas que foram feitas por um artesão da cidade e que mostram um pouquinho sobre esse trabalho desse artista daqui montialtense, né? E ao fundo nós temos uma ilustração, uma foto da nossa cidade e que relata principalmente como essa cidade cresceu ao longo desses 140 anos. Né? E aqui nós temos também uma pintura, né, do fundador de Monte Alto, Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel, que foi o fundador da nossa cidade. Esse espaço aqui nós reservamos porque o nosso museu ele mostra um pouco da evolução, também tecnológica. E esses equipamentos foram doados pela Rádio Cultura e são transmissores, né, que transmitiam as nossas notícias. Ao lado, o museu, uma parte do acervo que chama bastante a atenção dos visitantes são as máquinas de costuras antigas. E as pessoas podem comparar com as atuais. Utensílios de cozinha que foram bastante utilizados. E aqui também móveis bastante bonitos que relatam, né, toda essa trajetória da evolução de Monte Alto. Algumas peças também de sala de mesas. E uma bastante interessante também, que o pessoal chama bastante a atenção das pessoas, são esse conjunto aqui, que normalmente as pessoas se reuniam, né, para tomar um chá. Então era feito dessa forma. Aqui nós temos alguns objetos de vestimentas, né? Uma pulseira aqui, que é do século XVI, é um dos objetos mais antigos que nós temos aqui no museu. Na parte de baixo, algumas representações relacionadas ao esporte, né? Chaveiros, e aqui são roupas também utilizadas por pessoas daqui da cidade de Monte Alto. Nós temos um espaço reservado para mostrar alguns capacetes utilizados e também pelos nossos soldados que participaram de algumas... também telefones antigos e também alguns mais atuais que mostram como essa evolução dessa tecnologia avançou ao longo do tempo, desses últimos 140 anos. O esporte, bastante retratado também aqui no nosso museu, medalhas, troféus, e aqui também máquinas fotográficas, algumas bastante antigas, outras mais novas, que possibilita ao visitante um entendimento sobre como era registrado as imagens no passado e como atualmente isso acontece, né? Que nós temos, até hoje as imagens são conseguidas por um celular, então isso retrata, nosso museu conta essa história também. Aparelhos de som, né, que isso tudo mostrando como as coisas mudaram ao longo desse tempo. Temos também esse carrinho de pipoca, que foi doado por um munícipe para a família de um senhor que muito conhecido aqui na nossa cidade, era um pipoqueiro muito famoso e que conseguiu fazer com que a sua família, educasse a sua família através dessa profissão de pipoqueiro. Aqui nós temos alguns utensílios
utilizados, algumas ferramentas utilizadas na zona rural, né? Nas partes mais rurais da cidade, estrada de ferro, os pregos da estrada de ferro, algumas prensas. E aqui, este então é o nosso Museu Histórico e Cultural, e que já tem 28 anos de idade, né? Já completou 28 anos de idade. Aqui, terminando a visita aqui no Museu Histórico, o visitante tem acesso a um outro museu que conta uma história um pouco mais antiga, que é o Museu de Paleontologia, né? Então aqui o acesso é pela escada e nós temos algumas pegadinhas aqui. Essas pegadas, elas servem para mostrar ao visitante o caminho que ele deve seguir para fazer uma melhor visita e ter um melhor entendimento do nosso museu. Nós temos aqui no Museu de Paleontologia não só a exposição em si. O nosso trabalho, ele é contínuo. Nosso trabalho de preparação de fósseis, de escavações. Aqui, esse rapaz que está trabalhando é o nosso colega, Cledinei Aparecido Francisco. Ele é um dos funcionários mais antigos aqui do museu. Ele trabalha aqui há mais de 35 anos e é um apaixonado por isso, né? Então ele está com ferramentas pequenas, com muito cuidado, retirando a rocha que está em volta do osso que ficou preservado dentro dela. Esse osso aqui nós chamamos de fóssil. Então os ossos, por isso que eu vou falar muito essa palavra aqui nesse museu. Fóssil de dinossauro, fóssil de crocodilo, de tartaruga. Essa é uma das peças que nós retiramos há umas 2 semanas do nosso campo de escavação. Aqui está o fóssil, envolvido por rocha. O trabalho que o Cledinei está fazendo naquele bloco também será feito aqui. Então este é o nosso laboratório de preparação de fósseis aqui no museu. Não são todas as pessoas que entram aqui, tá? O acesso ele é restrito. A preparação de fósseis ela é um trabalho delicado, demorado, então tem que ter muito cuidado, porque não é fácil encontrar um fóssil. Aqui nós temos uma reconstrução de um campo de escavação. Aqui nós temos as ferramentas, que lá no laboratório o Cledinei utiliza ferramentas pequenas, de baixo impacto. E na escavação não, já utilizamos equipamentos um pouco maiores. O nosso museu, a exposição dele está dividida em 3 partes. Esse espaço nós chamamos de Caminho da Vida. Nesse espaço, nessas vitrines que estão aqui desse lado, estão expostos representantes de uma era geológica chamada Paleozoica. Esses fósseis, alguns são fósseis, outros são réplicas, tá? Aqui nós temos trilobitas e cefalópodes também. Então são os animais mais antigos que viveram na Terra. Então nesse espaço aqui, com essas vitrines, com esses exemplares, nós contamos uma história de animais que viveram aqui na Terra mais ou menos uns 500, de 300 milhões de anos a mais ou menos 200 milhões de anos. Agora a era mesozoica, né? Nós temos aqui também uma vitrine que traz representantes dessa era mesozoica. A era mesozoica foi a era em que os dinossauros viveram aqui na Terra. E essa era ela se dividiu em 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Os dinossauros daqui de Monte Alto, eles são dinossauros que viveram no período Cretáceo da era Mesozoica, tá? E aqui, como representantes da era Mesozoica, nós temos peixes fossilizados, só que esses não foram encontrados aqui em Monte Alto, vieram lá da Chapada do Araripe, do Ceará. E são bastante interessantes. Além dos peixes, nós temos também insetos, plantas que ficaram preservadas nesse tipo de rocha. E a última era representada aqui no nosso caminho da vida é a era Cenozoica. É a nossa era, né? Então, nessa era geológica, viveram aqui na Terra animais gigantescos, como preguiças gigantes, mastodontes,
E esse fóssil, esse material que nós temos aqui, essa peça que nós temos exposta aqui, é parte do crânio de uma baleia azul. Então é só um pedacinho do crânio dela. Só que essa é novinha. Ela tem mais ou menos, foi um animal que viveu há mais ou menos 100 mil anos. Então deixamos de falar de 500 milhões de anos para chegar na nossa era, né, até os dias atuais, que são representados pelos os seres humanos, os exemplares que deram origem à nossa espécie. Australopithecus, Neandertal, e nós temos também uma réplica do crânio da Luzia. E aqui, nesse espaço, crânio da nossa espécie mesmo, atual. Tá? Aqui no museu nós temos esse espelho que mostra, né, a espécie que está dominando o mundo hoje. Então o visitante, quando chega aqui, ao caminhar por esse espaço, ele encontra qual a espécie que está dominando o planeta hoje. E por fim, neste corredor, nós temos alguns representantes dos nossos mares, dos nossos oceanos, que são as conchas, né? Moluscos bivalves, conchas. Então esse pedaço ficou representado dessa forma, para a gente mostrar um pouquinho a evolução da vida ao longo do tempo. Agora, nessa outra parte que nós dividimos o museu, nós temos fósseis de dinossauros, de tartarugas, de crocodilos, e que viveram aqui em Monte Alto e em toda a nossa região. Esse material, ele foi recém-estudado, o nome dele agora passou a se chamar Arruda Titan Maximus. São ossos de um dinossauro que viveu na região de Cândido Rodrigues. Então, os pesquisadores conseguiram, através da excelente preservação dos fósseis desse dinossauro, fazer uma boa pesquisa e saber um pouco mais sobre ele. Eram dinossauros herbívoros, de pescoço comprido, e que viveram aqui em Monte Alto há mais ou menos 85 milhões de anos. Temos aqui no museu também alguns fósseis que foram encontrados e retirados pela equipe do museu em outras cidades da nossa região. Esse material, esse crânio, veio de General Salgado. Foi coletado pela nossa equipe no início dos anos 2000 e foi bastante interessante porque ele está muito bem preservado. É um material bastante interessante, principalmente para os pesquisadores. Aqui também, mais alguns fósseis encontrados em toda a nossa região. Catanduva, Pirangi e a região de São José do Rio Preto. Ali, voltando para aquele espaço, aqui no meio do nosso salão, nós temos os primeiros fósseis encontrados aqui em Monte Alto, que estão aqui no museu, que fazem parte do nosso acervo. São fósseis também de um grande dinossauro. Esse dinossauro aqui chegava a ter de 12 a 15 metros de comprimento. E o interessante desse material é que todas essas peças foram retiradas aqui mesmo em um bairro rural, aqui mesmo dentro da cidade, que hoje é um loteamento, né? Então tem casas, o material foi retirado e esse espaço, esse local onde eles foram encontrados, atualmente faz parte de um dos nossos bairros aqui da cidade. Mas nós estamos em cima de dinossauros. Também são fósseis de um dinossauro da família dos pescoçudos e que pertence ao grupo dos titanossauros, que são esses dinossauros grandes, né, que têm grandes dimensões, pescoço comprido, cauda comprida, herbívoros. Mas além dos dinossauros, nós temos encontrado bastante fósseis de crocodilos. Só que em Monte Alto nós encontramos, já classificados e estudados, 4 espécies, né? Nós temos o caipira-sucus, que é um crocodilo caipira. Foram encontrados excelentes fósseis dele, com crânio e também partes do corpinho, que nós chamamos de pós-crânio, que são parte do restante do esqueleto dele, além do crânio. Então, o caipira-sucus viveu aqui em Monte Alto. Um outro crocodilo que leva o nome de Monte Alto
é o Monte Alto Sucos Arruda Campose. Esse crocodilo, ele viveu, na verdade, no município de Itaiaçu, mas foi retirado e encontrado pela equipe do museu também. Esse fóssil ele é bastante fascinante para nós pesquisadores, porque ele está com uma excelente preservação dos ossos do seu corpo, né? Então nós temos crânio, temos patas, temos vértebras, e isso nos possibilita compreender, por exemplo, como era o andar desses animais. Sabemos que os crocodilos que viveram aqui em Monte Alto, eles eram crocodilos de hábitos terrestres. Eles conseguiam caminhar pelo nosso ambiente tranquilamente, ambiente terrestre. Aqui nós temos o Morrinho Sucos e o Barreiro Sucos. O Barreiro Sucos, ele é até agora o maior crocodilo que nós encontramos aqui na nossa cidade, preservado nas nossas rochas. Enquanto o Morrinho Sucos é um dos menores. Tá? Crocodilos também, e são fósseis excepcionais, né? Que consegue encantar não só aos pesquisadores, ao público em geral, mas também muito os pesquisadores. Encontramos tartarugas, e essa aqui é bastante interessante porque praticamente foi encontrado boa parte da carapaça dela, né? Então essa aqui já era representada por essa escultura, reconstrução em vida. Essa reconstrução ela foi feita por um dos nossos artistas aqui de Monte Alto, Ulisses, e tanto essa quanto essa. Só que uma de grande tamanho e outra um pouco menor. Aqui nesse espaço, nessa vitrine, nós temos representantes de animais invertebrados, que são os moluscos bivalves. São conchinhas, só que são conchinhas que viveram em rios e lagos, porque Monte Alto, na época dos dinossauros, era formada por rios e lagos, não era mar aqui na nossa região. Encontramos também um bloco com alguns ovos, alguns ovos que estavam preservados. Só que ele não está aqui exposto neste momento, porque eles estão em estudos. E isso é bastante interessante para a gente, porque é difícil você encontrar um ovo, ovos fossilizados, porque às vezes a estrutura para preservar, o processo de preservação, ele é bastante complexo. Então não são todas as estruturas que ficam preservadas. Nessa vitrine, nessa parte do nosso museu, aqui nós dividimos, colocamos algumas curiosidades. Por exemplo, a comparação da nossa fauna. Então nós já encontramos dinossauros, crocodilos, e nós temos representados alguns deles aqui. E aquela estátua do professor Antônio Celso, que foi o fundador aqui do museu. O museu recebe o nome dele, Museu de Paleontologia, professor Antônio Celso de Arruda Campos. Esse museu ele foi construído, inaugurado em 1992, e ele era parte integrante do Museu Histórico. Mas em 2007 foi regulamentada a situação dele, e em 2011 passou então a ter o nome do professor, em homenagem a todo o trabalho que ele fez aqui na nossa cidade. Esse espaço aqui, nós mostramos algumas reconstruções em vida de dinossauros que são encontrados pelo mundo. Esses não viveram aqui no Brasil, não viveram aqui em Monte Alto. Até agora não encontramos fósseis desses animais aqui na nossa região. E nós temos o Triceratops, o Tiranossauro Rex, e aqui uma reconstrução em vida do Velociraptor. Ao contrário do que as pessoas imaginam, que no Velociraptor no filme aparece de tamanho maior que esse nosso, as pesquisas nos indicaram que esse animal ele tinha mais ou menos esse tamanho, 1,20 m de comprimento, por tamanho mais ou menos esse tamanho, essa dimensão mais ou menos 40, 50 centímetros de altura. Era um dinossauro carnívoro, que encanta muito as crianças. Tiranossauro Rex, essa reconstrução feita pelo paleoartista aqui da nossa cidade, o Cirineu Colontônio Sandin. É bastante interessante, esse chama muita atenção dos visitantes. Eles adoram ver essa reconstrução enorme. Dentes, encontramos além dos ossos desses animais preservados, nós encontramos dentes isolados.
né, dentes de dinossauros carnívoros, que são esses pontudos, com serrilhas em volta, e outros que parecem mais ponta de um lápis, são dentes de dinossauros herbívoros. Esse material também ele é bastante interessante porque é difícil de encontrar. Chamamos de osteodermos e são placas ósseas que ficam no dorso do animal, né, que seriam esses pontinhos nessa reconstrução. Esse osteodermo que está representado aqui na nossa vitrine seria um daqueles pontinhos dessa reconstrução aí. Um ovo de dinossauro, como aqui em Monte Alto nós não temos só, aqui no nosso museu de Monte Alto, nós não temos só fósseis que foram encontrados aqui em Monte Alto. Nós recebemos muitas doações e esse ovo também, ele foi encontrado, é um ovo de dinossauro. Nós já fizemos a tomografia desse ovo, não tem filhotinho, não ficou preservado. E as plantas, que também aqui no nosso museu estão representadas por esse fóssil que veio da Chapada do Araripe, foi estudado por pesquisadores da Unicamp, e em parceria com a gente, aqui conosco aqui no museu, e mostra, né, que a diversidade de preservação de materiais lá na Chapada do Araripe. E aqui, essa última parte, esse osso enorme de dinossauro, foi encontrado por um ciclista. Em 2017, André, ele estava fazendo trilha, ele é de Jabuticabal, estava fazendo trilha aqui na nossa região. E me lembro que eu estava num congresso e quando eu voltei ele me ligou e falou assim, olha, parece que eu encontrei um fóssil. E nós fomos até o local e realmente era um fóssil. E assim que nós retiramos esse material, ao lado dele tinha outros. Então é bastante interessante, esse campo nós ainda estamos pesquisando. Esse material, ele tem uma história legal, porque ele é do Thanos simonatoi, foi encontrado, na verdade, na região de Ibirá, né, região de São José do Rio Preto, e mais ou menos na década de 90, e agora, recentemente, foi possível estudar esse material e dar um novo nome, né? Uma nova espécie. Ele nos mostrou que pertence a uma nova espécie de dinossauro, só que de dinossauro carnívoro. Essa parte nós fizemos uma homenagem ao fundador do museu, professor Antônio Celso de Arruda Campos, que desde 1984 trabalha na retirada de fósseis que hoje compõem o nosso museu. Esse fóssil que está aqui na vitrine foi encontrado por Elvira Franciose e é um dos primeiros que foi encontrado, que está aqui na nossa exposição. Então, o professor Antônio Celso contribuiu bastante. Se não fosse ele, talvez o museu não existisse hoje. Então, nós agradecemos muito ao trabalho que ele realizou ao longo de mais de 20 anos aqui no museu. Aqui a gente continua seguindo as nossas pegadas e aí a nossa visita passa aqui por rochas sedimentares, alguns exemplares de rochas sedimentares, não só rochas sedimentares, mas também rochas de origem vulcânicas, e nos mostram essa variedade de rocha que nós temos, não só aqui em Monte Alto, mas também no Brasil. A nossa visita aqui no Museu de Paleontologia, ela termina e quando o visitante chega aqui, ele encontra esse maravilhoso dinossauro, que ele é um dinossauro que foi construído logo no início da fundação do museu. E ele representa um dinossauro pescoçudo, que são os fósseis que nós mais encontramos aqui na nossa cidade. Esse daí já ficou, já é o nosso, assim, é um dinossauro símbolo do museu, né? Então, é uma reconstrução que ela está passando por algumas reformas, mas que ela representa bastante esse contexto paleontológico aqui na nossa cidade. Nós temos aqui em Monte Alto também, além do Museu Histórico e Cultural, o Museu de Paleontologia e também o Museu de Arqueologia. O Museu de Arqueologia, as peças
que constitui o acervo do Museu de Arqueologia, ela começou a ser encontrada aqui em Monte Alto no início dos anos 90, enquanto o professor já trabalhava procurando dinossauros. Um sitiante, o senhor Hipólito Barato, comunicou a ele que estava acontecendo no seu sítio os achados de algumas cerâmicas, de algumas peças de machadinhas que indicam vestígios de uma aldeia indígena que viveu, uma tribo indígena que viveu aqui em Monte Alto por mais de 1000 anos, né? E era um povo da Caingangue, e que essa nova descoberta ela foi acontecendo, e professor, então, até nesse momento, o material de arqueologia também ficava no Museu de Paleontologia, mas aí ele percebeu a necessidade de se criar um museu e esses materiais serem estudados. Entrou em contato com uma pesquisadora, a doutora Márcia Angelina Alves, que ela é da USP de São Paulo e também é vinculada ao MAI. E a doutora Márcia, até o momento, é quem nos dá essa assistência científica com relação a esses materiais aqui do Museu de Arqueologia. Aqui, esses achados foram feitos ao longo de 1993 até o momento, essas pesquisas continuam. E foi encontrado, então, nós sabemos muitas coisas sobre esse povo, que eles eram agricultores ceramistas, que eles já faziam suas plantações e que tinham o domínio do fogo, e que os seus alimentos já eram cozidos e assados, e que eles tinham o domínio de fabricar as suas ferramentas com pedras polidas e pedras lascadas. Então eles faziam como se fosse, conforme a necessidade deles, eles iam trabalhando. E também eles também já fabricavam as suas cerâmicas, tigelas, vasos, vasilhames, né? Trabalhava com a cerâmica, então faziam vasilhames para poder guardar seus alimentos e tudo mais. Então ali nós temos algumas representações desse trabalho com cerâmica que esse povo fazia. Aqui nós temos um registro de que eles já fabricavam carimbos para poder pintar suas peças. E também aqui nós temos um pedaço de uma cerâmica que nos indica assim, que os arqueólogos, através dos seus estudos, chegaram à conclusão de que é o fundo de uma cuscuzeira, que tinha essas características, esses furinhos. Aqui, alguns vasos de cerâmicas, e que também que eram utilizados em rituais, né, de funerários mesmo, né, que alguns eram colocados na cabeça, outros mais à parte, esses acompanhamentos funerários. Esses acompanhamentos eles eram colocados quando a pessoa morria e ela era enterrada com cerâmicas na parte de cima, da cintura para cima do indivíduo, indica que ele era um homem. E quando são encontrados esqueletos com acompanhamentos funerários da cintura para baixo, indica que era do sexo feminino. Então aqui nós temos alguns acompanhamentos funerários, uma pedra de cristal, uma machadinha e também uma tigelinha. E aqui representado como foi encontrado, né? Olha lá. Então, pela posição, indica que esse indivíduo seria do sexo feminino. Aqui em Monte Alto foram encontrados 12 esqueletos, sendo que 10 deles estavam enterrados diretamente na terra e os outros 2, eles estavam colocados, eles foram enterrados em urnas funerárias, e como essa daqui, né?
Eles enterravam e desenterravam e depois colocavam. Foram encontrados dois indivíduos com essas características. Então nós chamamos, os arqueólogos chamam esses sepultamentos de primário, quando ele é enterrado diretamente na terra, e secundário, quando são encontrados assim, enterrados em urnas funerárias. Aqui nós temos também um indivíduo, um esqueleto de um crânio, com os seus acompanhamentos funerários, que no caso aqui são seixos, né? Foi um seixo, uma pedra, um seixo é uma pedra lascada, uma pedra polida, uma machadinha, e também um dente de um animal, de um mamífero, que é bastante interessante. Esse povo, eles se alimentavam, eles já caçavam também, e caçavam animais de pequenos e de grande porte. Nessa vitrine a gente representa algumas espécies que eles comiam, né, como porco do mato, e também eles pescavam. Por quê? Porque já foi encontrado, os pesquisadores encontraram restos da coluna, né, de um peixe. Então sabemos que eles comiam cobras e que... e também uma coisa bastante interessante, que eles tinham os macacos prego, né, que eles se alimentavam também de macacos prego, que seria isso daí. Então tinha uma grande variedade de animais aqui na nossa região na época deles. Tinha uma grande variedade de animais que já existiam na época em que esse povo viveu aqui em Monte Alto. Que eles viveram aqui em Monte Alto bem antes da chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil. Nosso museu também pensa na questão da acessibilidade. Essa é uma planta de quando o museu foi construído, e nos mostram como está a estrutura do prédio. Aqui nós também pensamos em atender na questão da acessibilidade, e nós reservamos esse espaço onde essas peças, elas também foram encontradas aqui em Monte Alto. Esses artefatos, eles foram encontrados aqui em Monte Alto, só que assim, eles estão fora do contexto daquelas peças que estão na exposição principal do museu. Então, são machadinhas, são pedras lascadas, que a pessoa pode vir e tocar e perceber como eram esses artefatos, né? Como a textura. Então, a gente trabalha muito essa questão aqui nos museus dessa questão da acessibilidade, né? Então, é para a pessoa realmente ter esse contato. Os museus, eles estão fechados agora para visitação, devido à questão da pandemia. Mas, em breve, reabriremos e teremos o maior prazer em recebê-los todos aqui para conhecer as nossas instalações museológicas. Essa é uma cadeira de dentista, ela pertenceu ao almoxarifado da prefeitura, ela é de 1940. Esses modelos eram muito usados no início do século XIX. Dizem os antigos que eles pegavam essas cadeiras e deixavam elas encostadas perto das janelas. Por quê? Porque eles usavam a luz natural do sol para fazer os procedimentos, né? Em 1950 já entraram os consultórios um pouco mais modernos, eles já tinham o seu próprio foco de luz. Antigamente, as pessoas se reuniam nessas salas para quê? Para ouvir o rádio, né? Era muito difícil um lugar em que tinha TV, então eles se reuniam nas salas, ouviam as novelas, as notícias. Nessa sala aqui, eu tenho várias peças do acervo de pessoas muito importantes da nossa sociedade. Aquele rádio que pertenceu ao ilustre Dr. Luiz Zacarias de Lima. Essa vitrola, que pertenceu ao ex-prefeito Antônio Maza, foi doada por sua filha Margarida Maza.
e esse jogo de sala que foi doado por uma artista plástica muito renomada chamada Madalena Olivastro. Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças que foram doadas pela Santa Casa aqui de Monte Alto. Eu separei as seringas de vidro. Elas eram usadas mais ou menos em 1920. Eram bem diferentes das seringas atuais de hoje, né, que são descartáveis e usa e joga no lixo. Antigamente, o acesso aos médicos, né, aos farmacêuticos era mais difícil. Então, as injeções eram aplicadas por curiosos, pessoas que tinham vontade de aprender, e elas é que faziam as medicações. Eu vou mostrar para vocês agora como eles faziam para esterilizar as seringas, né, para poder estar reutilizando. Aqui, ó, essa é uma seringa de vidro. Eles lavavam a seringa, deixavam ela bem limpinha, colocavam nas próprias caixinhas que vinham com elas, eles enchiam de água na parte de cima, colocavam, e na parte de baixo eles colocavam álcool. Em seguida eles colocavam fogo no álcool, o fogo aquecia a água, fervia a água e esterilizava a seringa. A Revolução Constitucionalista de 1932, ela tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e teve como desfecho a vitória militar. Mas o movimento conseguiu seu objetivo, pois em 1934 o governo federal convocou novas eleições. Foi quando as mulheres participaram de uma eleição pela primeira vez. Na época foram feitas muitas campanhas de arrecadação, de mantimentos, cobertores, de dinheiro. E como Monte Alto enviou muitos soldados aqui da cidade, tiveram a ideia de fornecer capacetes de aço. E conseguiram arrecadar 102 capacetes, como esse aqui, ó. Esse capacete aqui, ele pertenceu ao ex-prefeito Manuel Carvalho de Lima. Ele foi um soldado da Revolução, foi fundador do Aeroclube Civil de Monte Alto e contribuiu com a fundação dos Jogos Abertos. Monte Alto é o berço dos Jogos Abertos. Ele teve como fundador o Horácio Barion, conhecido como Babi Barion. Sua primeira edição foi em 1936. Contam apenas com uma modalidade, que foi bola ao cesto, hoje conhecido como basquete. Teve a participação de 6 equipes e teve como ganhadora a equipe de Uberlândia. Na época, os alojamentos dos jogadores eram a própria casa dos jogadores aqui de Monte Alto. Essa peça foi a primeira tocha dos Jogos Abertos e ainda hoje se mantém a tradição e todas as tochas são acesas aqui na cidade de Monte Alto e elas seguem até a cidade sede dos Jogos. Esse foi o primeiro fóssil encontrado aqui em Monte Alto, que está aqui no museu. Ele foi encontrado por Elvira Franciose em 1984. Elvira era uma moradora daqui de Monte Alto que tinha uma propriedade próxima ao Campestre Clube. E em uma certa ocasião, ela procurando, cuidando dos seus bezerros, ela viu que na rocha tinha uma marca diferente. E entrou em contato, então passou um tempo, em 1985, o pai dela entrou em contato com o professor Antônio Celso, que na ocasião era um grande caçador de dinossauros aqui em Monte Alto. E o professor foi até o local, viu que realmente se tratava de um fóssil, entrou em contato com o pessoal da Unesp e a partir daí, do primeiro fóssil encontrado pela Elvira, surgiram outros que foram escavados ao longo da década de 1980. A partir do primeiro fóssil encontrado pela Elvira, outros fósseis no campestre foram descobertos. E aí, na sequência, os pesquisadores puderam identificar de quem eram esses ossos e chegaram à conclusão de que eram de dinossauros herbívoros da família dos titanossauros. Esses animais que viveram ali na região do campestre, pelos fósseis que já foram estudados, chegavam a ter de 12 a 15 metros de comprimento. Aqui nós estamos diante desses fósseis aqui que vem do campestre, mas especialmente esse aqui, eu tenho a história dele também, tá? Então, esse daqui foi encontrado no grande domingo. Eu estava de folga em casa, peguei meus amigos nessa época de 1987, aliás 1988, e desci pelo campestre e aí comecei a retirar, quebrar as pedras e de repente eu encontrei esse fóssil.
Aí eu lembrei que falei, nossa, professor, vou ligar para o professor. Liguei para o professor, aí o professor estava na casa dele, pegou as ferramentas, a marreta e desceu para o campestre. Aí então a gente começou a retirar esse fóssil de lá. Até a gente acabar de retirar esse fóssil aqui, era mais ou menos por volta de umas 8 horas da noite. Inclusive teve que usar lampião, tá? Então esse fóssil aqui foi tirado no pleno domingo, onde nós não deixamos de perder esse material, né? Teve que tirar todo esse material para poder trazer até o museu. Um dos fósseis de maior importância encontrados aqui em Monte Alto foi o do Monte Alto Sucos Arruda Campose. Este crocodilo, ele recebe o nome do fundador do museu, professor Antônio Celso de Arruda Campos, e em homenagem a ele, então o nome dele é Monte Alto Sucos Arruda Campose. Arruda Campose, quer dizer, em latim, quer dizer Arruda Campos, sobrenome do professor Toninho. Esses fósseis foram encontrados por Ademir Frade e Luiz Augusto Frade, que são moradores da cidade de Cândido Rodrigues e são colaboradores aqui do museu. Ademir Frade encontrou o primeiro fragmento e comunicou ao professor Antônio Celso, que imediatamente veio até o local para ver se realmente era um fóssil. A surpresa foi que era e que tinha neste local ossos articulados de um grande dinossauro. O dono desses ossos, eles chegavam a medir mais de 20 metros de comprimento. E foram encontrados, o interessante deste afloramento foi que foi encontrado um fêmur inteiro preservado. E esse fêmur, só ele tem aproximadamente mais de 1,5 metro de comprimento, além de vértebras, vértebras caudais da cauda que estavam articuladas. Monte Alto é conhecida como a terra dos dinossauros, porque aqui nós encontramos muitos fósseis de dinossauros que ficaram preservados dentro da nossa rocha. A nossa cidade ela foi construída em cima de um tipo de rocha chamado sedimentar, e é nesse tipo de rocha que são encontrados os fósseis. Eu vou fazer uma demonstração do jeito que é o nosso trabalho nas escavações. Então aqui eu vou estar ilustrando o que eu faço. Marreta, a gente vai estar utilizando a marreta, o ponteiro, essa ferramenta para poder fazer uma escavação. Então, eu vou colocar essas ferramentas aqui e eu vou estar usando os equipamentos de segurança também, tá? Então vamos lá, esses equipamentos é o que garante não se machucar durante uma escavação. Perneira, principalmente, para proteger o joelho. Essas ferramentas aqui é importante para não deixar. Óculos de proteção também, né? Agora eu vou estar trabalhando para retirar o. Quando eu bato na marreta, eu vou estar puxando o ponteiro. Eu quebro a pedra e aí eu encontro o fóssil. Aqui na ponta do meu dedo o fóssil foi encontrado. Quando eu encontro esse fóssil, eu vou ter que retirar. Nesse caso, eu tenho que estar utilizando a talhadeira. Eu vou estar cortando todo ao redor até eu transformar essa pedra redonda do jeito que está aqui. Uma vez ela redonda, ela está pronta para ser retirada. Nesse caso, eu vou estar utilizando uma outra ferramenta. Agora, essa ferramenta eu tenho que bater por baixo. Várias vezes eu vou estar cortando embaixo, até eu conseguir soltar ela. O principal objetivo de estudo paleontológico são os restos de seres vivos do passado que foram preservados até os dias de hoje, os fósseis. Como não se tropeça em uma fonte de informação pré-histórica todo dia, localizar e coletar fósseis para estudo não é uma tarefa fácil. Vocês acompanharam a explicação do Cledinei em uma simulação de como se faz a retirada de um fóssil. E para entender melhor como funciona esse processo, acompanhamos a equipe do nosso Museu de Paleontologia em mais um achado. Como vocês podem ver, a coleta é a fase mais suja de todo esse processo.
Para retirar o bloco de rocha que será levado para o laboratório, os pesquisadores escavam em volta do achado com uma margem de segurança variável estabelecida para não danificar o fóssil. Quando o bloco é isolado da rocha circundante, se necessário, se aplica um envoltório de gesso para evitar a quebra e também proteger o material durante o transporte. Essas são as pedras lascadas. A pedra lascada, se vocês perceberem, elas já são mais afinadas e tem como função para corte, raspagem, principalmente de couro, ou qualquer outro alimento que fosse necessário para corte e até mesmo um animal. A alimentação desse grupo indígena destacamos a horticultura, a caça, a coleta e a pesca. Em menor escala, a pesca. Por exemplo, aqui percebemos que foi encontrado muitos restos de animais. Os animais eles eram digeridos assados ou cozidos. Podemos perceber que temos vários tipos, como porco do mato, anta, cotia, macaco prego, répteis e alguns mamíferos. Essa é outra pedra bonita, mãos de pilão. Mãos de pilão tinha como uso, aqui no centro, se vocês perceberem, tem um buraquinho onde com a outra peça se triturava os grãos. Qualquer tipo de grão que fosse necessário amassar era o uso fundamental de mãos de pilão. E para finalizar nossa live, durante a produção da visita virtual aos museus, fomos surpreendidos por mais uma grande notícia para Monte Alto. Um estudo publicado em revista científica internacional aponta revisão nos fósseis dos anos 90 que trouxeram a paleofama à nossa cidade-sonho e redefine o então Aelosaurus agora como uma nova espécie de dinossauro que viveu no Brasil, o Arruda-Titan Maximus, o terceiro maior dinossauro brasileiro. Confira uma das matérias veiculadas na imprensa nacional. Um estudo publicado numa revista científica internacional aponta que uma nova espécie de dinossauro viveu no Brasil, em Monte Alto. A ossada desse dinossauro foi descoberta há mais de 30 anos, mas só agora ganhou o status de um dos maiores dinossauros brasileiros. Arruda-Titan Maximus era herbívoro e tinha entre 19 e 22 metros de comprimento, sendo considerado o terceiro maior dinossauro do Brasil. Pertence ao grupo dos titanossauros e viveu há cerca de 85 milhões de anos no período Cretáceo, na cidade de Monte Alto. São aqueles dinossauros com pescoços e caudas longos, que andam em 4 membros, dinossauros herbívoros. Esse grupo especificamente, ele representa os maiores animais que já caminharam sobre a Terra. O nome Arruda-Titan Maximus é homenagem a Antônio Celso de Arruda Campos, pioneiro em estudos de paleontologia na cidade de Monte Alto. A descoberta das ossadas foi no final dos anos 90 e sua descrição em 2011. Mas a mudança para o novo gênero de dinossauro acontece somente agora, depois dos pesquisadores observarem vértebras que diferenciavam a espécie brasileira da argentina. O estudo foi publicado em revista científica internacional. Além de ganhar um novo gênero que é único do Brasil, isso pode ajudar em futuros estudos. Por exemplo, se for estudar de onde esses dinossauros surgiram geograficamente, então dá para saber agora que esse dinossauro ele surgiu no Brasil e não possivelmente na Argentina, como se tinha pensado antes, esse gênero. Antônio Celso morreu há 2 anos. A família está orgulhosa com a homenagem dos pesquisadores. Ele transformou a vida dele e de muitas outras pessoas através da paleontologia, foi um autodidata e as escavações continuaram e o grande sonho dele era realmente ter uma nova espécie de dinossauro em Monte Alto. E agora esse sonho se concretizou. O seu nome ficou perpetuado para sempre, para o nosso orgulho, no orgulho de Monte Alto. Em breve, os fósseis vão poder ser vistos no Museu de Paleontologia de Monte Alto. Esse novo gênero de dinossauro descoberto viveu no Cretáceo, período em que ocorreu a separação da Pangeia, uma massa continental que unia todos os continentes do planeta Terra.
Os pesquisadores esperam agora que sejam achados novos fósseis de espécies que sejam parentes do novo dinossauro. Obrigado por acompanhar a nossa live Museus em Cena. Monte Alto, 140 anos. Uma cidade para todos.